aí, até história complicada de se contar. Essas são as melhores. Um dia eu tava entrando numa festa, lembro até hoje, cara. Tava entrando no prédio, assim, uma festa de família. Aí tô com o meu celular. Aí era a Paula falando comigo, a dona de um cursinho, não vou falar o nome. Um cursinho preparatório para delegado, para carreira de delegado. Falou: oi, Pedro, tal. O professor Alexandre me passou seu contato, que ele dá aula de raciocínio lógico aqui, ele vai ter que sair. E ele passou o seu contato. Na hora eu já saquei, porque eu nunca tinha dado aula de lógica. Uhum. E assim, lógica é uma matéria que você vai aprender ali um pouco em filosofia, né? Dependendo do curso que você faça, você vai aprender um pouco de lógica, embora seja uma coisa de exatas, mas eu nunca tinha visto na vida. Uhum. Na física não tinha nada de lógica, assim, a lógica aristotélica. Aí eu já saquei na hora, não era eu, Pedro, que ele queria ter passado o contato, era um outro Pedro que eu conhecia, que dava aula de lógica, né? E ele deve ter passado errado o contato ali, né? Viu o Pedro errado. E na época eu tava duro de grana, cara. Duro. Tava quebradaço. E aí, ela falando comigo, eu já tava quase falando, ó, não sou eu, Paulo, é outro Pedro e tal. Aí ela falou, ó, e o que a gente tá pagando de hora aula é tal. E era 5 vezes o que eu ganhava. Lógica? Sou eu. Na hora que ela falou, eu falei, perfeitamente. Tranquilo. A matéria que eu mais gosto, que eu mais domino. Ela falou, ó, eu preciso tal. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, Paulo. Me fala quais são as matérias, quais são os temas das aulas que ele dava, né? Pra eu ver se tá dentro do que eu tô já acostumado. trabalho. Aí já nisso colei ali na portaria, peguei um papelzinho, pedi pro papel uma caneta e ela começou, lógica proposicional, eu perfeito, tal, e fui anotando. Não, bem isso, né? Lógica bem clássica, né? Aí ela falou, você pode? Eu falei, não, Paulo, posso. Só que vamos fazer o seguinte, eu vou ter uma viagem semana que vem. Então podemos deixar a primeira aula pra lá que 2 semanas? Ela falou, não, fica tranquilo, sem problema, tal. Eu falei, então beleza. E tinha viagem mesmo ou era só a tua acho preparação? Que não, né? Eu falei, eu preciso agora aprender isso aqui. 2 semanas eu vou ter que ralar. Aí vamos começar a estudar. E aí eu fui lá um dia visitar. Eu falei, posso ir amanhã visitar aí pra ver a sala e tal? Aí fui. Aí cheguei lá no prédio, assim que eu tava conversando com ela, tocou o sinal. E a galera entrou. Eu falei, tem sinal aqui, né, de entrada. Eu falei, Paula, tem sinal? Ela falou, tem. Tem sinal de entrada, de intervalo, de volta e de final. Eu falei, legal. Conversei com ela e tal. Aí eu peguei meu relógio e coloquei igualzinho o relógio de lá, né, do sinal. Uhum. E deixei. Aí fui pra casa, estudando, marcamos a primeira aula. Aí o que eu fiz? Eu falei, preciso surpreender a galera. Porque assim, professor de concurso era tudo mais velho. Eu tava com 20 anos, 21. Caraca, novão. E, a galera, pra ser delegado, tem que ser formado em direito. Então, a galera, né, geralmente 30 a mais, fácil. Aí eu falei, cara, eu preciso surpreender eles de algum jeito, né? E eu nunca dei aula de lógica. Então, assim, matemática, já conhecia os exemplos, já conhecia tudo, né? Mas lógica não sabia qual era o melhor exemplo, qual era o melhor... Aí eu falei, não, então, pra não passar a ideia de que eu tô despreparado, eu peguei o celular e coloquei pra despertar, pra vibrar só sem fazer barulho, faltando 5 minutos pra tocar o sinal, faltando 1 minuto pra tocar o sinal e faltando 10 segundos pra tocar o sinal. Então vibrava no meu bolso, eu já apertava ali e já sabia, falta 5 minutos. Aí vibrava de novo 1 minuto. Aí 10 segundos eu já começava a contar na cabeça 10 segundos e já encerrando a frase. Então, tava numa explicação, eu virava, e isso aqui, a gente vai precisar de mais tempo para avançar. Só que esse tempo eu não tenho agora. Então, senhoras e senhores, um beijo enorme, até a próxima e tchau. Quando eu falava tchau, tocava o sinal. Os caras falavam, esse cara é Deus, entendeu? Olha a aula do cara como é encaixada, velho. Meu, a aula tem 2 horas. E era 2 horas, não é nem bloco de 50, que é o comum pra aula. Era 2 horas cravada. Eu falei, meu, cara, sempre eles vêm e falam, caramba, Pedro, a sua aula é muito preparada, cara, porque você sabe como você consegue fazer isso. Você sabe onde você vai começar e onde você vai ter exatamente 2 horas depois. Cronometrada aqui na cabeça. Eu tinha até essa frase padrão que durava o tempo que eu queria, né? Mais isso só na próxima aula. Então, senhoras e senhores, tanto que eu falo até hoje eu tenho essa frase. E a galera acabou, pirou. Era a aula mais bem preparada. E aí o que eu fazia? Eu sabia dar aquela aula, né, no primeiro curso, era aquela aula que eu sabia. Aí se o cara virar e falar assim, Pedrão, isso tem a ver com a argumentação? Eu não sabia. Aí eu virava pra ele e falava,
calma, irmão. Tá no caminho. Controla a ansiedade. Tá no caminho, mas a gente vai chegar lá. Beleza, eu anotava. Aí eu estudava pra caraca. E as aulas ficaram muito boas, cara. Porque assim, eu sempre fazia as conexões, né? Aí eu trazia, ó, lembra que há 3 aulas atrás, o cara disse ali, foi até dia tal, eu decorava o dia. Dia tal, eu sou péssimo com data, mas eu deixava anotado. Você lembra que dia 16/7 você me perguntou isso? Lembra? Aqui. Agora é a hora, irmão. É o seguinte, pá. Caraca, velho, o cara, né? É incrível. E aí fiz a fama aí. E aí fui, cara. Fiquei lá, nesse curso, fiquei 3 anos. Só não falo o nome, porque... Qual dessa entrada de forma... E assim, já vai até um conselho que eu acho pra galera, tem que dar as caras mesmo. Cara, é isso que eu ia falar, assim, como eu gosto muito dessa questão da mentalidade, até por ser psicólogo, eu gosto muito de entender a forma como a pessoa... Porque a forma como a gente pensa faz que a gente tenha Exatamente. os comportamentos, as ações e os resultados. E desde o início que você trouxe, assim, muito essa pegada do se jogar. A primeira aula foi se jogando. Tem um professor, até um abraço aí pro Alexandre Camilo, Alexandre, o professor de storytelling, que eu fiz um curso com ele, storytelling e tal, que ele falava, fé é você se jogar no precipício acreditando que as asas vão vir, sabe? E eu vejo que, até tendo muito contato com empreendedores, com pessoas assim, empresários, eu vejo que o diferencial não é, muitas vezes, uma inteligência acima do comum, mas essa capacidade de se jogar. Porque, cara, de alguma forma, você se jogou. Se você não se colocasse na situação, por exemplo, se você estivesse lá, ouvir o banheiro. Ah, não, mas, pô, caramba. Eu nunca dei aula. Tem pessoa que no seu lugar faria o quê? Caramba, mas eu tô aqui, ele não me chama. Esse pessoal não valoriza quem trabalha com eles. Tá vendo? Faria o quê? Ir pra casa, deprimido. Você, tipo, ir de uma forma ali, talvez pouco pensada, né? Mas eu sou professor, pá. E aí, por se jogar, você falou, agora eu tenho que dar conta. E aí, tipo, você usa de estratégia para agora eu tenho que dar conta. Pá, entrega. Se Mesma meteu coisa. nisso, resolve, Eu me joguei, agora eu resolvo. Tipo, a coisa do... agora, pô, lógico, dou aula, vai pagar... Só que não é uma coisa, tipo, eu sou pilantrão, vou enganar. Pelo contrário, falou, não, vou bater no peito. Bati no peito, agora eu tenho que resolver. Sentou, ralou, cara. Estudou, preparou e muito provavelmente, quando você trouxe, deve ter dado aula melhor que muito cara que às vezes ficava anos, né? Não de lá, ou qualquer outro lugar, mas às vezes a gente pega o professor que, tipo, já tá naquela pegada de, cara, faz por fazer. E muito provavelmente pela sua entrega, por estar fresco, por ter buscado, catou e entregou. Então, eu gosto de pegar esses hacks, assim, esses insights, até pra galera que tá vendo, e falar, pô, quantas vezes você perde oportunidade na vida por medo de se jogar? Cara, se joga. Depois você vê como faz. Cara. Eu vejo que da hora, assim, essa forma de você fazer, né, essas coisas. Cara,